Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A live sobre gestão de riscos e compliance nas fintechs, um oferecimento da Market Trends. O meu nome é Leia De Luca, eu sou jornalista, editora-chefe e fundadora do portal Fintechs Brasil. E hoje eu estou aqui para mediar esse bate-papo com a Lisandra Souza, Account Manager da Market Trends, Alexandre Camargo, gerente da área de riscos e PLD do PicPay, e Manuel Fletz, gerente de compliance da Bitso. Eles vão falar sobre as boas práticas em gestão de riscos e compliance em tempos de regulamentação mais rígida. E também vão compartilhar experiências, falar sobre continuidade de negócios e refletir sobre as tendências do setor de fintechs. Então, agora eu vou chamar cada um deles para que façam uma rápida autoapresentação por ordem alfabética. Primeiro, Alexandre, por favor. Já sofria disso desde a escola, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre Camargo, tá? Hoje eu estou à frente aqui da área de riscos, controles internos e PLD do PicPay. O PicPay, né, é uma instituição de pagamento ali. A empresa começou desde 2012, né, com a intenção de fazer pagamentos via QR Code, né? Tanto que PicPay vem de Picture and Pay, né? Então era pagar coisas via imagens, né, via QR Codes. Então, eu estou aqui desde 2019, né? Então, para assim, reforçar toda a estrutura de riscos, controles internos e PLD. E o PicPay hoje é uma das maiores wallets do Brasil, né? A gente conta aí com mais ou menos 65 milhões de usuários. Então, hoje a gente está aí quase todo o Brasil. Legal. Obrigada. Lisandra, você, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Lisandra da Market Trends. A Market Trends é uma empresa de tecnologia do grupo Tech Trends, que entrega, através de soluções líderes de mercado, alto valor agregado para as empresas em vários segmentos, na área de gestão e compliance. Então, Blackline, que é a parte de automação de fechamento financeiro, conciliação e compliance, Verint, que é a jornada de experiência do cliente, e Global Suite, que é uma plataforma que nós temos para tratar toda a parte de governança, risco e compliance, então controles internos, auditoria, gestão de riscos, etc. Bom dia para todos. Alessandra, obrigada, bom dia. Manuel, sua vez. Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Emanuel, eu sou gerente da parte de PLD-FT, a parte regulatória e controles internos da Bitso. Para quem não conhece, a Bitso é a maior crypto exchange daqui da América Latina, mas não só fazendo trading de criptomoedas, mas a gente tem aí vários produtos e serviços que utilizam as criptomoedas como base ali dos nossos serviços, oferecendo ali várias oportunidades e produtos ali para mais de 5 milhões de clientes que a gente atende na América Latina. E hoje a gente veio falar sobre esse assunto super interessante. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Legal. Gente, eu queria também agradecer aqui a nossa audiência, né? Já temos algumas pessoas, algumas dúzias aqui de gente falando, vendo a gente. Então, antes de começar, eu queria dar alguns avisos, e ao longo do chat eu posso ir repetindo também para quem chegar depois. Primeiro, quem estiver assistindo vai poder fazer perguntas pelo chat. Vocês vão digitando as perguntas, a gente vai, e eu vou direcionando aqui para os painelistas responderem ao longo da nossa conversa. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível no canal do Portal Fintechs Brasil no YouTube. Quem quiser rever, ou para quem não conseguiu ver na hora, quiser passar para alguns amigos assistirem, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal para ser visto e revisto. E deve durar mais ou menos 1 horinha. Bom, aí a gente vai falar sobre esse assunto importante, ao mesmo tempo polêmico, que é a regulação das fintechs no Brasil. Não é uma pauta exatamente nova, mas os eventos recentes inflamaram o debate. Então, o que a gente tem aí? A determinação do Banco Central, a partir de janeiro de 2023, as fintechs, que são instituições de pagamento, vão passar a ter regras proporcionais ao seu porte e complexidade. A gente sabe que tem, de um lado, os bancos tradicionais, né, lá dentro da FEBRABAN,
que assim, comemorando, achando que, enfim, já era a hora mesmo do Banco Central impor algumas regras mais rígidas para fintechs que ficaram grandes, né? E, por outro lado, a Associação Brasileira de Fintechs achando que isso pode engessar um pouco, criar barreiras de crescimento para as fintechs. Então, assim, eu vou começar chamando para o debate o Alexandre, já que a PicPay está no rol das instituições de pagamento. Então, Alexandre, eu gostaria que você desse aqui para a gente, para a nossa audiência, a sua visão sobre esse assunto e dizer como é que o PicPay está se preparando para esse momento aí, a partir do ano que vem. Obrigada. Obrigado, viu, Léa? E assim, né? E não é só uma regulamentação, né? Aqui tem algumas que já estão declaradas, né? Como foi a consulta 78, né? Que aí gerou aquelas desde a 197, a resolução desde a 197 até a 202, que é gestão de capital regulatório, né? Mas o próprio Banco Central já falou que tem outras ali que está no forno, né? Tanto na questão de controles internos, né? Porque a 2554 foi revogada e aí criou um buraco regulatório ali para as IPs e controles internos, mas já falaram que vai ter algumas específicas para IPs, né? E também tem outras ali na gestão de riscos financeiros, né? Que também hoje é 3681, mas dado a complexidade de alguns negócios ali, também tende a ter algum tipo de revisão, né? Então, e tudo isso, eu acho que o Banco Central ele começa a olhar que as IPs em geral, tanto pré-pagas, pós-pagas, credenciadoras, o modelo de negócio evoluiu muito, né? Então, o próprio PicPay é um ótimo reflexo disso, né? Nós temos a wallet, nós fazemos gestão de pagamentos, nós fazemos credenciamento de estabelecimentos comerciais, temos uma store dentro do aplicativo, né? Então, eu acho que todas essas ações e evoluções do modelo de instituição de pagamento, né, também gerou que os bancos, como você mesmo disse, por uma pressão via Febraban, né, eles olhassem e falassem, olha, eu tenho um conjunto de IPs que atuam como banco, né, então, por que a regulamentação e exigência de capital para eles tem que ser diferente do que nós temos aqui? Mas, e aí, do meu ponto de vista, tá, você começa a gerar um aumento regulatório ali dentro das IPs, principalmente as fintechs, né, que por um momento o Banco Central incentivou a entrar no mercado para gerar uma disrupção do modelo tradicional de como os bancos trabalham, né, daquele negócio de cercadinho, cercar o cliente, não deixar o cliente sair, oferecer tarifa, tudo tem tarifa, tudo gera custo, tudo é mais caro, é mais burocrático, né, e aí, ao mesmo tempo que isso tomou um tamanho, o Banco Central agora ele quer aumentar esse custo regulatório, né? Eu acho que isso é bem prejudicial, em geral, para as fintechs e IPs, uma vez que vai começar a restringir os modelos de negócio e vai começar a fazer o mercado parecer cada vez mais como o banco tradicional, que é justamente que o Banco Central, num primeiro momento, quis quebrar essa barreira, né, dos bancos. Então, e aí, eu acho que a consulta pública 78, que, mais uma vez, né, desmembrou da resolução da 197 a 202, ela gera um aumento de capital ali, principalmente para as IPs que estão enquadradas ali no tipo 3, né, que é uma IP com IFs, né, ou financeiras embaixo, o custo de capital ali que ele vai ter que começar a calcular aquele RWASP, né, que é uma parcela de capital para instituições de pagamento, ele é extremamente punitivo, né? Ele chega a ser até às vezes pior do que uma própria instituição financeira, dependendo do modelo de operação, né? Então, aqui no PicPay hoje a gente faz parte de um conglomerado financeiro e a gente está, assim, estamos fazendo diversas simulações aqui, né, para ver como que a gente consegue mitigar esse impacto em capital, né? E aí, eu sei que aqui no público deve ter gente de diversos tipos de IP diferentes e fintechs, né? É difícil falar que o impacto que cada uma tem, porque depende muito do modelo de negócio, mas esse tipo 3 aqui da resolução da consulta pública 78, né, ele está direto para as grandes IPs ali que tem um FDIC, que tem uma instituição financeira por trás ali para suportar a operação, principalmente do pós-pago, né? Então, isso daqui eu acho bem prejudicial assim para fintechs e IPs, tá? E aí, sem contar também, né, como a gente falou, a 2554 foi revogada, que vai vir uma outra circular específica para controles internos visando IP, tende a equalizar um pouco também, né, com o que já tem para a instituição financeira.
E aqui, né, também sem falar 978 de PLD, né, que aqui uma complexidade para as IPs, né? Eu acho que o Manuel aí, mais do que todo mundo, deve entender aí, e até pelo modelo de negócio, como que funcionam as transações, como as informações fluem dentro de uma fintech ou de uma IP, né, até a 3978 de PLD é uma coisa extremamente complexa aqui para a gente, né? Até porque a maneira que nós trabalhamos é diferente de banco, né? Às vezes, muita coisa da regulamentação ela está muito encaixada para banco tradicional, cara, tem movimentação financeira em espécie, né? E o nosso fluxo financeiro acaba sendo muito diferente, muito, muito variado, né? Então, aqui a gente tem um baita desafio. Aqui dentro do PicPay a gente trata isso com muita seriedade, muita preocupação, inclusive, né? Porque, de novo, né? Se o Bacen, que uma vez deu liberdade para as fintechs crescerem, para criarem modelos de negócio disruptivos dos bancos tradicionais, começarem a se transformar cada vez mais como bancos, né? Ele vai matar todo esse desenvolvimento, toda essa inovação dentro do mercado. Realmente é uma questão complicada, né, Lisandra? Você quer, por favor, dar a sua visão? Como é que exatamente as fintechs vão poder continuar inovando, né, oferecendo serviços financeiros alinhados a uma governança regulatória e risco cada vez maiores? Como o Alexandre mencionou, né, essa questão regulatória no Brasil ela é bem impactante para as empresas, muitas vezes prejudicial, porque limita muito a atuação dessas empresas no mercado, né? Existe também, por exemplo, um estudo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que diz que 80% das empresas no Brasil, elas já contam com um profissional de compliance, por exemplo, nas empresas, mas que empresas que faturam anualmente abaixo de 1 bilhão, esse índice já cai ali por volta de 36%, 37%. Então, essa grande disparidade entre os bancos, né, os grandes bancos e ali as instituições financeiras, as fintechs, as novas empresas que estão surgindo no mercado. Eu acredito que a gente ainda tenha muitos desafios, né, em relação a como compor esse time que vai orquestrar tanto a gestão de riscos, quanto a parte de controles, quanto a parte de compliance nas empresas, porque ainda existe uma mentalidade, uma falta de cultura nas empresas de investimento realmente nesses times focados, né? Então, a gente tem ali um grupo de profissionais que faça toda essa parte, todo esse material humano com esse expertise, com esse conhecimento, aliado às ferramentas de tecnologia, que são aí grandes aliadas para eliminar aquele trabalho que não agrega valor para o negócio, e onde você tem informações e dados em tempo real para poder realizar uma gestão mais eficiente, mais clara, com mais visibilidade, mais transparência para os seus clientes, para os seus investidores, para os seus fornecedores, porque realmente quando a gente fala de gestão de risco compliance, não só nas fintechs, mas especialmente nas fintechs em termos de muitas regulamentações, a gente está falando em várias pontas dessa gestão, né? Então, a gente tem a gestão dos riscos, a gente tem os controles, os planos de ação, a gente tem a continuidade do negócio, a conformidade com as normativas que estão sempre sendo alteradas, né? Isso de forma constante. Então, eu acredito que um dos grandes desafios seja realmente esse investimento da empresa que se retorna para a própria empresa como retorno sobre investimento. A gente tem estudos em alguns clientes onde a gente tem um retorno sobre investimento em cerca de 250% com investimento no time focado, aliado à tecnologia. Manuel, obrigada, Lisandra. Manuel, você quer falar alguma coisa a respeito disso que a Lisandra acabou de falar? Por favor. Quero sim, porque assim, os dois pontos que foram comentados tanto pelo Alexandre quanto pela Lisandra fazem total sentido. Mas essa mudança do Banco Central, se a gente fosse olhar friamente, já era esperado, né? O Brasil, ela é signatária do GAFI. O GAFI tem a tendência de fazer uma série de testes, inclusive houve uma expectativa desde o começo da pandemia que eles viessem até aqui. Então, eu acredito que esse ajuste, aí muito baseado com uma das recomendações do próprio GAFI, que é a abordagem baseada no risco,
é algo que cedo ou tarde o Banco Central teria que olhar com mais cuidado, com mais carinho, especialmente porque as grandes fintechs hoje realmente movimentam recursos muito grandes, e a obrigação do Banco Central é definir o controle e também a segurança daqueles que investem, que utilizam os produtos e serviços. Então, eu acredito que, sim, pela questão de investir em negócios, talvez as fintechs elas tenham uma certa dificuldade, mas se a gente for olhar historicamente, todas as fintechs, as próprias instituições financeiras, elas têm um poder de se reajustar, de crescer e de se adaptar muito grande também. Então, eu percebo que essas mudanças têm talvez uma certa tendência de promover novas soluções de mercado que hoje a gente não está vendo. Exatamente por isso, porque a gente ainda não entrou nessa era onde as fintechs teriam que obter novos controles para os serviços que elas promovem. Interessante também comentar que quando a gente fala da regulamentação das fintechs, o Banco Central ela tem um approach muito voltado aos controles e não à tecnologia em si. Então, eu percebo que a questão de inovação, ela não para por aí. A gente, como fintech, como instituição de pagamento, a gente vai ter total liberdade de conseguir promover e continuar promovendo excelentes produtos e serviços para os nossos clientes, só que com um desafio adicional, que é o pensar um pouco fora da caixinha, um pouquinho diferente do que é o habitual, e aí se adaptar de acordo com as necessidades. Existem custos? Sim. O Banco Central também entende que o custo, né, operacional não pode ser maior do que, de fato, o retorno. Diversas foram as conversas que eu tive com o Banco Central e diversas foram as vezes que eles mesmos comentaram, que eles entendem a questão do custo versus realmente a lucratividade da empresa. Então, eu entendo que para cada empresa vai ter que existir uma abordagem baseada no risco e o custo operacional vai ter que ser avaliada. E, logicamente, dependendo das regras, aí o Alexandre até comentou sobre a 3978 e as suas complexidades e tudo mais, o segredo vai ser se adaptar de uma maneira que o custo não seja ali um item que não vá permitir com que a empresa continue inovando. Então, eu percebo que existe sim a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, existe oportunidade. Está no mudo, Leia, perdão. Oi, desculpa, é tão comum isso nas lives, né? Mudo, tá no mudo, microfone. Você quer comentar alguma coisa, Alexandre? Porque o Manuel trouxe aí um contraponto, né? O que você tinha falado inicialmente. Não, e é perfeito, né? Aqui, o que acontece? Como os modelos de negócio se tornam mais complexos, né? Você começa a ter que olhar muita coisa ao mesmo tempo, né? As discussões que a gente tem com o Banco Central, ele entende isso, o custo de observância, né? Mas já teve casos aqui de a gente ter postura um pouco mais conservadoras em alguns controles, eles falarem, ok, mas não é isso que eu pedi. Né? Então, a gente ter outras maneiras de monitorar, por exemplo, até PLD, por exemplo, né? Quando a gente começa a olhar 3978, por ser fintech, nós temos, às vezes, mais informações sobre o usuário, até pela maneira que ele opera, do que o próprio banco, né? Mas a gente já tive algumas conversas com o Banco Central, falar, olha, eu entendi, mas o que eu estou pedindo é isso daqui, ó. Você está olhando de outra maneira, mas não é exatamente o que eu pedi, né? Então, essas discussões com o Banco Central, eu acho que elas tendem a evoluir com o tempo, né? Eu acho que as fintechs, as maneiras que nós operamos, né? Eu acho que tanto a Bitso quanto o Mercado Pago, o PicPay, Nubank, muita coisa ainda é novidade para o Banco Central, né? Eu me lembro quando eu entrei aqui em 2019, eu tive umas 3 ou 4 reuniões com o Banco Central para eles entenderem o modelo de negócio, né? Então, eu acho que é um tema que está evoluindo as discussões, mas o custo de observância tem subido bastante, né? Então, tanto por exemplo, e essa de gestão de capital é um ótimo exemplo, né? De custo de observância que vai subir. A gente confesso que eu estou bem ansioso ali para ver o que eles vão fazer de controles internos específico para IP. Tá vindo alguma coisa ali, bem reforçando também a questão de onboarding de usuário, de cadastro. O Banco Central já sinalizou que eles vão lançar alguma coisa específica nesse sentido. Então, assim, de novo, na minha opinião, eles estão cada vez mais afunilando. Eu acho que é um pouco maneira de atuação do Banco Central, né? Abre, deixa todo mundo entrar, né? Deixa o pessoal operar, e aí ele começa
a fechar o caminho ali do que ele entende que deveria ser com o que não deveria, né? Mas é importante, eu acho que as fintechs se organizarem, eu acho que e levar essas discussões com o Banco Central, né? O Manuel tem ótimos pontos aí, a gente tem que desenvolver, tem que ter controle, né? Mas na hora que o controle começar a ficar mais caro que o produto, que a rentabilidade do produto, aí a gente tem que essas discussões com o Banco Central têm que ser cada vez mais frequentes. Ah, legal. Lisandra, deixa eu voltar um pouquinho com você. Considerando todo esse cenário, assim, por um lado é importante, né, o Banco Central fazer, né, tomar essa decisão, essa atitude agora, enfim, faz parte um pouco do modus operandi dele, mas por outro lado, você acha que esse aperto das exigências, ele pode deixar algumas fintechs aí pelo meio do caminho, né? Pode realmente causar uma quebradeira, digamos, no mercado, que é o que eu acho que todo mundo se preocupa? Sim, eu acho que é como o Alexandre e o Manuel comentaram, a gente tem uma tendência de mercado para que esse segmento seja cada vez mais regulado, cada vez mais fiscalizado, e isso, obviamente, impacta num custo, que é muito relevante para algumas empresas. E a gente também precisa ter processos muito bem estruturados nas empresas, né? Para que a gente consiga cumprir toda essa parte regulatória, toda essa demanda, esse atendimento, esse compliance, conformidade com essas normativas e com essas alterações. Mas eu acredito que sim, que é ainda um grande desafio e que empresas que não conseguirem se adaptar a essas regulamentações, a esse compliance, elas realmente vão ficar pelo caminho. E vocês, alguma coisa para acrescentar, Alexandre e Manuel? 100% de acordo, né? Eu acho que por mais que a gente reclame, né, aqui tenha uma discussão com o Banco Central de flexibilizar alguma coisa, no final do dia a empresa tem que estar em compliance com todas as normas do Bacen, né? Sejam elas quão duras sejam, né? E a gente tem que atender, né? E aí eu acho que tem aqui eu acho que foi a Lisandra mesmo que falou, né? Uma questão de cultura de risco ali, uma cultura de compliance nas instituições. É uma coisa que é o caminho, né? Uma coisa que a gente tem reforçado bastante aqui, inclusive com a equipe de negócio, produto, e tem que ter controle, tem que ter sistema, tem que monitorar, tem que agir rápido, né? E eu acho que isso tudo é o caminho, né? Não tem como fugir disso, né? Mas essa discussão, de novo, por mais dura que a regra seja, não tem como fugir, né? Tem muito o que fazer. Eu vou colocar alguns pontos também. Eu acho que aqui o Banco Central, ele tem, na verdade, uma super responsabilidade. Nesse processo de mudança, o Banco Central, ele normalmente estuda muito quem são os players de mercado e entender quais são as dificuldades que as pequenas, médias e grandes empresas possuem é um ponto muito importante para poder estabelecer regras que façam sentido para o mercado, que não finalizem com negócios e que não coloquem pessoas na rua, né? Enfim, que acabe com uma empresa e empregos de pessoas. Por isso que é muito importante, por exemplo, a gente tem a AB Fintechs, aí no nosso caso aqui da Bitso, a AB Cripto, que possui esse canal de comunicação muito amplo com os reguladores, para poder abrir os olhos e também estender o entendimento de quais são as dificuldades para que o Banco Central tenha esse conhecimento e possa criar regras muito mais pautadas na realidade do mercado brasileiro, né? A gente sabe que o Banco Central possui ali especialistas que estudam sobre as áreas, só que eles também não reconhecem, eles não têm um entendimento prático do que é o dia a dia dessas fintechs, dessas instituições de pagamento. Então, é por isso que é muito importante não só ter ciência que é responsabilidade do Banco Central, logicamente, em estudar e avaliar cada uma dessas dificuldades, mas que, ao mesmo tempo, nós, como empresas, tenhamos um canal aberto, seja por intermédio de da AB Fintechs ou AB Cripto, qualquer outra instituição que tenha esse caminho aberto, ou a própria Fintech ou instituição de pagamento, que corra atrás e faça ser ouvida também de uma maneira que o Banco Central possa também considerá-las dentro desse roadmap de implementação regulatória.
Eu acho que nesse sentido, Manuel, é bem importante que você colocou, porque a gente normalmente costuma ter normativas que são reflexos de normativas que a gente tem fora do Brasil, né? E aí a gente precisa adaptar isso ao nosso mercado brasileiro. A gente não tem só CVM e Bacen, a gente ainda responde, quando a gente fala de instituições financeiras, por exemplo, ou muitas empresas de capital aberto, ou concessionários de serviços públicos, por exemplo, a gente tem condicionantes aí a Sarbanes-Oxley, por exemplo, a gente tem todo esse histórico de normativas, e as fintechs e a área, o segmento de criptoativos, que ainda é mais recente, elas têm essas particularidades onde existe realmente essa necessidade desse olhar diferenciado, né? E o impacto que isso gera no custo regulamentório dessas ações. Eu vou agora fazer uma outra pergunta para rodar aí entre os três, quem quiser começar a responder. Mas é um pouco isso. A gente estava falando que, por um lado, é o modus operandi do Banco Central, né? Soltar, depois, né, segurar a rédea, que faz parte do desenvolvimento aí do mercado. E, por outro lado, a gente sabe também, acho que desde quando começaram a se falar de hacker e tal, todo mundo dizia que antivírus era sempre um passo atrás dos hackers, né? Então a gente pode dizer um pouco isso também, que a regulamentação está sempre um passo atrás da inovação. Então, como é que, por mais que a gente esteja, né, criticando até de certa forma essas regras, ou enxergando que isso pode eventualmente dificultar um pouco a vida das fintechs, mas por outro lado também logo o Manuel falou no começo que a gente podem surgir inovações que a gente ainda não está vendo, né? Então é um pouco essa briga entre a regulação e a inovação, entre o solta e o morde a sopra. Eu queria que vocês comentassem um pouco esse equilíbrio aí, por favor. Se eu puder começar, aqui é um negócio assim bem, eu acho que a régua, eu acho que entre o morde e a sopra, né, como que você dá velocidade, né, ali nas fintechs, para a inovação, né, para o produto sair, para desenvolvimento e para o usuário final, ali né, no final do dia, o usuário olhar no aplicativo e ver as mudanças, né, como que você conseguir fazer uma gestão desses riscos de compliance, né, de regulatório, atender normas sem conseguir parar no meio do caminho, né? Ter aqueles gates tradicionais que fintech, que banco tem lá, comitê de aprovação de produto, né? Nada passa lá, nada sai com menos de um mês, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui. Eu acho que toda fintech tem, né? De acompanhar esse desenvolvimento, né? E aqui eu acho que a atuação é muito visão de cultura, de regulatória, né? É conscientizar os times que existem normas, né? Que não é fazer qualquer coisa. Aqui a gente está tentando, a gente está botando uma visão de aprovação, de análise de produto meio que on the fly ali, né? Então, você tem alguns gates regulatórios, sim, né? Então, pelo menos posso fazer, como que eu me adequo à norma, mas eu acho que o envolvimento direto com a equipe de produtos ali, com o desenvolvimento, eu acho que o compliance tem que estar muito junto com a equipe de desenvolvimento, né? Para você ver como, é um pouco que o Manuel também falou, sabe? Como você coloca um produto dentro, atendendo alguma norma, mas de maneira escalável, né? Não adianta falar que precisa ter uma pessoa ticando. Se você quer, uma coisa é quando você faz isso para 10 usuários, né? Mas na hora que você vai lançar um produto para 20 milhões de usuários, 60 milhões de usuários, não adianta, você tem que ter escalabilidade, tanto nos controles de compliance, né, de adequação, quanto nas análises, né? Então, uma visão unificada de risco, né? Cara, poder olhar tudo num lugar só, ter um processo que você olhe todos os riscos ali de compliance, segurança da informação, risco financeiro, PLD, né? Olhar isso tudo de maneira unificada, né? Eu acho que é essencial, assim, mas a gente está apostando bastante aqui na cultura. Eu acho que a empresa como um todo tem que estar preocupada com isso, né? Eu acho que compliance não é preocupação da área de compliance, da área de PLD ou da área de risco, né? A empresa tem que estar preocupada com isso, né? Então, enquanto a gente não conseguir fazer a empresa olhar para isso, não é uma área lá, sei lá, com 10 pessoas, 5 pessoas, depende do tamanho ali da estrutura, que vai conseguir mitigar todo o risco de compliance da instituição. Lisandra, quer falar alguma coisa? Não, acho que é perfeita essa análise. A gente tem que integrar todas as áreas
relacionadas à governança, risco e compliance. Então, continuidade de negócio, porque não adianta eu ter os riscos mapeados, eu não ter os planos de ação, eu não ter o monitoramento da evolução desses riscos, as alterações normativas automaticamente para eu poder correlacionando esses dados com que normas eu estou infringindo ou estou em risco de infringir, que isso vai me gerar prejuízo econômico, sanção, multa, enfim, vai abalar minha relação com os meus investidores, com os meus clientes. Então, eu preciso ter todas essas informações num plano unificado, estruturado, visível, em tempo real, para que isso me proporcione ali tomar decisões estrategicamente no momento que eu preciso. A gente tem que focar o que eu chamo de uma ação preditiva. Então, a gente tem que ter isso tudo estruturado para a gente não agir reativamente aos problemas, porque a gente tem, muito comumente nas empresas, canais de denúncia que são importantes para eu avaliar, de repente, alguma coisa que ocorreu. Eu tenho comitês de ética e compliance que vão avaliar e vão me dar dados para eu suportar os meus planos futuros, mas são ainda ações reativas. Então, a gente tem que realmente fazer a integração, a correlação desses dados com as normas, com a equipe como um todo, como o Manuel falou, de forma integrada, como o Alexandre falou, tem que ser um olhar da empresa como um todo, para realmente me melhorar as minhas ações futuras e evitar que eu tenha prejuízos ou que eu tenha novos riscos, e que eu esteja muito mais preparado caso novos riscos, por exemplo, aconteçam. Legal. Manuel, você quer falar alguma coisa? No seu caso é um pouco diferente, né? Porque vocês são uma fintech de criptos, não são exatamente uma instituição de pagamento, mas também tem um marco legal aí das criptomoedas, né? Não, com certeza. No horizonte. Eu gosto sempre de trazer alguns pontos de vista. Eu acho que, de novo, o que o Alexandre traz e a Alessandra traz fazem todo sentido. Eu gostaria só de incluir alguns outros pontos de vista também. Quando a gente observa, por exemplo, qualquer nova regulamentação do Banco Central, de maneira cirúrgica, qual é a intenção do Banco Central? É trazer mais segurança aos clientes. Então, esse é um ponto inicial aí que eu começo a observar. Como é que a área de compliance, a área de business conseguem trabalhar em cima desses novos normativos de uma maneira que os impactos sejam os menores possíveis? É fazer da mesma maneira, é colocar o cliente no foco. Então, como é que eu consigo me ajustar referente aos novos marcos regulatórios de uma maneira que eu não impacte o meu cliente dentro desse processo? E aí que vem a questão que eu comentei no início, que é da rápida adaptação. Quando você consegue se adaptar, aí sim você consegue, de fato, não impactar os seus negócios. Fato é que, quando a gente fala sobre adaptação, aí que vem um grande desafio. Quem será ou quem serão as empresas a se adaptarem mais rapidamente, né? Como já foi mencionado diversas vezes, existe um custo atrelado a isso, existe burocracia e aprovação, vai depender do board de diretores, vai depender também de como que a empresa é estruturada, mas no final das contas, a grande competição será entre as próprias fintechs, que serão aquelas onde quem se adapta antes sai na frente, porque os clientes notam isso. Então, a cada clique, a cada informação adicional, a cada informação ou dado que é solicitado ao cliente, ele tende a desistir no meio do caminho. Mas como que a gente pode fazer isso não ser um grande impacto? É utilizando as novas tecnologias que eu acredito que irão ser utilizadas de maneira muito mais frequente, uma vez que esse marco regulatório entre de fato em vigência. Legal, chegou uma pergunta aqui da plateia, olha só. Quais os próximos passos que vocês esperam dos órgãos reguladores? Com quais cenários vocês estão trabalhando e como está sendo o preparativo nas organizações de vocês? É da Patrícia Teves. Quem quer? Alguém quer responder? Quem quer começar? Se quiser, eu posso falar um pouquinho. Por favor. Aqui. Olha, Patrícia, é um negócio bem complexo, tá? Porque algumas coisas se tem uma boa visibilidade, como por exemplo 78, então já é impossível até calcular alguns impactos, né? Então, olha, eu aqui dentro de um conglomerado, eu entendo que o Bacen vai entender que eu vou ficar no tipo 1, eu faço cálculo de impacto tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Eu acho que ali é muito mais entender a normativa e
fazer cenários de impacto, né? Agora, outros requerimentos que estão vindo do Bacen, outras discussões que estão tendo no mercado, por exemplo, quanto ao processo de cadastro, né? Porque a abertura de conta digital, né, é diferente de banco, né? Banco vai lá, você apresenta o documento na frente da pessoa, né? Na abertura digital você tem que ter o processo de onboarding, mandar documento, biometria. Então o Banco Central, sim, ele vai mandar alguma coisa, ele já falou com a gente aqui que ele vai ter alguma novidade quanto a isso. Então a gente está meio que se preparando ali para um cenário onde ele vai ser mais restritivo, tá? Então a gente tem investido muito em processos de verificação, de adequação, biometria, liveness, tecnologias antifraude, né? Então, porque a gente espera isso sim do Bacen, né? Como uma regulamentação específica para as fintechs, mais do que para as fintechs, né? Mas como conta digital. Outros cenários ali que a gente tem trabalhado bastante em cima justamente do que o Manuel falou bastante ali da AIR, né? Entendo que já é uma regulamentação lá, né? A 3978 não é novidade para ninguém, mas dentro dos modelos de risco da AIR, o Banco Central abre muito a maneira como é feita, né? Então ele deixa muito a cargo das instituições. Então a gente tem trabalhado bastante, refinado bastante a AIR, justamente para poder ter uma maior assertividade, porque a gente acredita que a gente vê isso no mercado, né? Um ponto que o Bacen ele vai cobrar e vai cobrar bastante do regulador como regulador disso, tá? Eu acho que hoje aqui dentro do PicPay, o Bacen manda normativa todo dia, né? Ou manda consulta pública de uma maneira recorrente, né? Mas eu acho que hoje aqui no PicPay, eu acho que no mercado que eu tenho conversado com outros pares por aí, eu acho que esses são o top of mind ali de preocupação com o regulador. Deixa eu só lembrar que exatamente essa questão do onboarding digital, da abertura de conta digital, ela está por trás do grande volume de fraude com Pix, né? Que foi uma coisa que chamou a atenção muito da população do Banco Central. Então, assim, entre você ter um pouco mais de regulação, mas manter a confiança, né, das pessoas nas fintechs, ou deixar solto e, né, a criatividade, porque realmente as fintechs elas se apoiaram muito na experiência do usuário, né? A concorrência entre elas era quanto mais fácil, melhor. Então, isso foi muito bom, por um lado, trouxe mais gente para o mercado, né? Incluiu mais gente, né, no sistema financeiro, mas a gente viu agora com o Pix um instrumento que teve adesão gigantesca, mas que começou a acontecer fraude exatamente porque em algumas dessas instituições de pagamento, contas digitais, abrir conta era muito fácil, né? Então, a questão era assim, você abriu uma conta, mas quem era você? Aí transferia tudo para essa conta e não era você o dono da conta, enfim. Então, realmente, essa questão que você levantou agora, eu ia levantar também a questão de apertar aí as condições para abertura de conta, né? De conta digital. Desculpa até complementar, a própria 3680, né, de abertura de conta e pagamento, né, ela era muito permissiva, né? Ela era muito leve quanto às informações necessárias, né, o processo de KYC. Aí a 3978 veio, deu uma apertada nisso, tal, mas ainda os processos de verificação das IPs lá atrás eram um pouco mais frágeis, né? Hoje, eu acho que, como você mesmo disse, eu acho que todas as IPs apertaram bastante no processo de onboarding, né, do QIC, mas aí eu acho que o Bacen ainda vai vir com algumas coisas mais específicas, o que ele entende que é o mínimo que cada uma deveria fazer ali para ter uma conta digital aberta. Dá uma ideia aí para a gente, dá um spoiler, o que você acha que vem? Em termos, quando você fala de coisa mais específica. Eu acho que uma coisa que o Banco Central não deixa claro na 3978, por exemplo, e ele vai cobrar, tá? É uma maior integração entre as áreas de PLD e fraude, por exemplo, né? Então, ele está cobrando muito desde cadastro, como os cadastros que você nega refletem em análise de PLD, por exemplo. Como que você garante que todas as informações que são coletadas do usuário são boas, né? Que é o próprio usuário, biometria, e não é só biometria, né? Então aqui também tem a questão de liveness, né? Porque foto de foto, né? Entra o cara, a gente viu aí no mercado o pessoal que colocava manequim e colocava foto de papelão no rosto para passar. Então
tem processos adicionais de verificação ali, né, e garantir que é a pessoa mesmo que está abrindo a conta, né, que aquela conta é do Alexandre, que ele foi lá e abriu. Mas, assim, ao que a gente viu que o Bacen cobrou bastante, assim, em algumas conversas, é a interação entre PLD e fraude, tá? Tanto na abertura de conta, quanto PLD identificar algumas coisas e passar isso para fraude, para verificação de cadastro. Então, essa mão dupla de comunicação entre as duas áreas, eu acho que vai ser reforçada. Lisandra, Manuel, querem completar? Quero sim fazer um comentário rápido, já aproveitando, né, a pergunta da Patrícia, que para poder responder pensando em Bitso, eu quero só fazer dar um contexto super rápido. A Bitso em si, onde as custódias de criptomoedas são realizadas, que é numa península britânica chamada Gibraltar, desde agosto de 2019, nós somos já regulados pelo regulador de Gibraltar. Então, existe já uma tendência muito forte que os nossos controles voltados à prevenção à lavagem de dinheiro, o antiterrorismo, já sigam normas internacionais desde, então, agosto de 2019, ali super alinhado com reguladores internacionais. No Brasil, a gente tem operações aqui há um pouco mais de um ano, e a gente segue a autorregulação da Associação Brasileira de Criptomoedas, que é uma cópia viva da 3978, né? Então, respondendo a pergunta da Patrícia, relacionado ao que a gente tem hoje de controles, a gente vive e respira como se fosse uma IP regulada, desenvolvendo todos os controles necessários desde o momento do início da nossa operação, para garantir agora, com essa nova regulamentação da 4410, que a gente esteja super alinhado com as expectativas do regulador, né? Claro, vai ter a questão de dificuldade de mercado, de adaptação, tem os custos envolvidos, né? Mas a gente trata esse tema aí de uma maneira super alinhada por conta exatamente do regulador internacional e da autorregulação da AB Cripto, como eu mencionei, que é uma cópia ali da 3978, né? Aí, Léo, você acabou comentando sobre a questão de fraudes, né, relacionadas ao Pix, e aí o Alexandre acabou complementando também com algumas informações. Assim como todo projeto ou toda ideia que é desenvolvida para o mercado é sempre com boas intenções, né? O banco foi feito para auxiliar os clientes, terem produtos e serviços ali de qualidade. O Pix também foi desenvolvido exatamente para poder fornecer uma facilidade de pagamentos, de recebimentos de uma maneira instantânea, e assim como as criptomoedas também foi desenvolvido exatamente para poder beneficiar, descentralizar e promover outros produtos e serviços. A questão é exatamente essa. Tudo que é trazido com um benefício também pode ser utilizado como uma coisa ruim e negativa. Daí vem de novo à frente do Banco Central para garantir esses controles, né? Então, de uma maneira geral, a Bitso ela vem seguindo padrões globais e locais, e a gente entende que essa regulamentação e os prazos dados estão ali de acordo com o que a gente espera mesmo em desenvolver internamente. Legal. Gente, estamos chegando ao fim da nossa transmissão aqui. Temos mais alguns minutinhos. Eu já pedi para o pessoal que está assistindo, quero agradecer mais uma vez a audiência e incentivá-los aí, se quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa. E, enfim, enquanto não surgem novas perguntas, eu gostaria de pedir para vocês, cada um de vocês também pode ser por ordem alfabética. Olá, Alexandre, desde o tempo da escola. Desde a escola eu sofro. Se vocês querem deixar aí uma mensagem, um recado final aí, depois desse bate-papo aí, que a gente já está aqui há uns 45 minutos conversando. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. O Banco Central já determinou um prazo para as empresas regularizarem? Da Lúcia Helena Basílio. Em geral, viu, Lucilena, o Banco Central, quando ele determina novas regulamentações, ele normalmente dá um prazo para adequação, né? Então, quando ele lançou a 3978, eu acho que ele deu um ano, se eu não me engano, para regularizar, para acertar as regras, novos modelos, o AIR. Essa de capital, de gerenciamento de capital, que era a consulta pública 78, já publicou, né? E ele está dando agora, no começo do ano ali, para se adaptar, inclusive é escalonado, né?
começa com percentuais pequenos e vai aumentando até 2025. Em geral, tá? Ele dão prazos para regulamentação, né? É lógico. Se você está entrando, a empresa que você está trabalhando agora, ela foi autorizada, ela já tem que estar com compliance com todas as normas vigentes, né? O Banco Central não te dá prazo de adequação depois da autorização, né? Então, para estar autorizado, você tem que estar em compliance com as normas, mas, em geral, ele dá um prazo, tá? Eu entendo que, por exemplo, a de cadastro, a de onboarding digital, que eu acho que o Banco Central está prevendo lançar aí, eu acho que ele vai dar um prazo, entendo que vai ser um prazo um pouco mais apertado, não acho que ele vai dar um ano para as empresas se adequarem, eu acho que vai ser menor o prazo, eu acho que é um pouco por isso que, em geral, é uma preocupação top of mind aí dos players, porque vai ser uma ação rápida, mas normalmente existe um prazo de adequação ali, tá? Posso comentar, tá? Perdão, Lisandro. Não, por favor. Imagina, Manu. Não, até porque o gancho seria para você mesmo, Manuel, porque existe, né, essa normativa que vai regulamentar e a gente está na expectativa o setor específico de criptoativos e a gente entende até que a previsão para adequação seja de até 6 meses. Mas enquanto Market Trends, né, enquanto a gente fornecendo tecnologia, independente do prazo que você tenha para se adequar, só é importante a gente pontuar que você trazer as normativas para dentro de um sistema, e aí o sistema da sua preferência, e poder fazer o acompanhamento em tempo real dessas alterações, dessas inovações, e relacionar essas normativas com o seu plano de riscos, com o seu plano de compliance, enfim. Então, você tem ali muito mais efetividade, muito mais rapidez para estar adequado em compliance. A Fernanda Santiago, que pergunta sobre a 3978. A 3978 é sobre lavagem de dinheiro, não? Ela é uma... Também. Também. Controle de efetividade, onboarding de clientes, mínimo que você necessita para abrir a conta de um cliente, tempo de manutenção de informações, tempo mínimo que você tem que manter essas informações disponíveis para o Banco Central, enfim, existe uma série de informações, todas disponíveis ali dentro do próprio normativo da 3978. E o Hernani... desculpa, alguém quer falar mais sobre a 3978? Não, eu queria falar que no final, eu acho que é o que o Manuel falou, mas complementando, eu acho que o coração da 3978 é a IR, né, que é o modelo de avaliação de risco, tá? Eu acho que esse é o grande divisor de mares da regulamentação anterior para essa, né? Então, antes você gerava alerta para tudo e analisava tudo, né? Agora a ideia é você analisar o comportamento, né? Desde a visão um risco do usuário, do canal, do produto, da transação, e a partir daí decidir se isso é um alerta ou não, né? A Patrícia ganha R$100 mil por mês lá, então se ela movimentar R$80 mil por mês, cara, dentro de um produto, que é fazer pagamentos, um cartão de crédito, alguma coisa, está dentro da normalidade dela, então não deveria gerar um alerta, né? Agora, o Alexandre ganha R$2 mil por mês, se ele movimentou 40 mil, deveria gerar um alerta, porque a movimentação é muito maior que a renda, né? Então, a ideia com a IR, eu acho que a nova regulamentação é parar de olhar para valores fixos de movimentação e olhar muito mais na visão de risco, cliente, transação, canal, tudo combinado ali para saber decidir se isso é um alerta ou não. Uma vez que gerou alerta, tem que ser tratado, ponto, né? Não tem discussão. Mas ali a ideia é olhar para o mais relevante, né? Aí só para complementar o que o Manuel falou. Legal. Temos outra pergunta aqui do Hernani Augusto. Hoje existe uma grande preocupação com vazamento de dados e muitas vezes vemos ainda na mídia alguns vazamentos. Só a segurança de dados é suficiente para manter a gestão de riscos? Essa é uma pergunta bem complexa, tá? Porque quando a gente fala de gestão de dados aqui, dentro de segurança de informação, normalmente existem diversas vertentes, tá? Então, você tem desde um foco ali de segurança
contra hacker mesmo, de invasão, as empresas executam muito pen test, que é teste de invasão ali, para ver se alguém consegue acessar as bases e tudo mais, né? Então, existem barreiras de acesso, né? Aí dentro das empresas eu acho que tem uma outra vertente que é a gestão de acesso, né? Quem pode ter acesso àquelas determinadas informações, e você também tem uma outra questão que é de criptografia de dados, né? Então, aqui é muito comum ver no mercado que as bases com informações relevantes ali, elas inclusive estão criptografadas, né? Então, se passar uma barreira, passar outra barreira, tem uma criptografia que não deixa esse dado vazar, né? Então, quando você fala ali que é segurança de dados, eu acho que sim, né? Eu acho que é o suficiente para fazer a gestão de risco, mas é muito maior do que só fazer uma gestão das informações que você tem, né? Então, eu acho que quando a gente fala de segurança da informação, ela é muito maior do que só fazer a gestão de dados. Posso complementar também um pouquinho? Claro, por favor. A pergunta do Hernani é super interessante, mas eu gostaria só de abranger um pouquinho mais, porque o desafio de compliance, ele é muito grande, né? Quem trabalha em compliance sabe, quem está acompanhando aqui esse discurso aqui, esse nosso bate-papo também entende muito bem. E quando a gente fala de risco, a gente tem que tentar identificar e também considerar outros vários riscos. Então, a gente tem o risco operacional, risco sistêmico, risco de liquidez, enfim. E eu acho que um dos pontos importantes para que a área de compliance consiga identificar onde ela deveria focar um pouco mais, não só a área de compliance, mas ali ter uma comunicação abrangente com continuidade de negócios, a área de cyber, a área de riscos, controles internos, é conseguir essa comunicação também com o entendimento do que é o business plan da empresa. Então, quais são os produtos e serviços que ela pretende implementar a curto, médio e longo prazo, né? E com esse entendimento, essa comunicação entre áreas, tem um alinhamento no conceito do que é risco para a empresa, né? Porque você tem, às vezes, a área de riscos tem um conceito de risco A, o compliance tem um risco B, você pode talvez ter a área de continuidade de negócio que entende risco de uma outra maneira. E eu acredito que você tendo ali esse primeiro conceito super bem alinhado, e aí, trazendo um pouquinho o que a Lisandra comentou, é de ter isso talvez integrado de certa maneira em algum sistema, né? A gente tem aí da própria sistema que a Lisandra oferece, a Global Suite, oferece esse tipo de possibilidade de integrar várias áreas com o mesmo conceito de risco para trabalhar de uma maneira única, uniforme, né? E com foco objetivo em garantir a segurança e trabalhar especificamente naquilo que realmente importa, né? Então, como o Hernani comentou, ele falou sobre o vazamento de dados. Se dentro dos produtos, serviços e o que a empresa oferece aquilo, dentro dessa verificação de risco for um risco alto ou altíssimo, é ali onde a empresa, as áreas, elas precisam focar mais na questão de segurança. Se agora for a questão de liquidez, então talvez a efetividade, pensando só na questão de vazamento de dados, seria só um custo sem realmente um retorno. E aí, de novo, vai na questão desse business plan muito bem elaborado para entender onde estamos hoje, onde queremos chegar amanhã, e essa avaliação de risco integrada entre as áreas. Legal, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live, então eu queria convidá-los, cada um por ordem alfabética, Alexandre, a dar o seu recadinho final, e muito obrigada novamente à audiência. Não, eu acho que o que o Manuel falou aqui, eu acho que tanto a Lisandra também, a visão unificada de riscos, eu acho que é alguma coisa essencial, né? Não adianta cada área olhar um risco diferente e seguir caminhos diferentes, né? Muitas vezes até aqui já aconteceu de ter discussão que eu aqui no riscos identifiquei um problema e o compliance entendeu que aquilo não era um problema, né? Então, eu acho que a visão unificada de riscos, eu acho que a cultura é o que vai ajudar a gente aqui, as empresas a tenderem a estar compliance com tudo, né? E de uma maneira ou de outra, tem que ter a visão completa disso e tem que ter uma governança, né? Não é só, olha, tem um problema, tem um risco aqui, tá? E isso morrer, né? Tem que ter follow-up, tem que ter acompanhamento, implementação.
eu acho que é o grande desafio que a gente tem aqui dentro das fintechs, eu acho que em qualquer outra empresa, né? Eu já trabalhei em banco, eu trabalhei em consultoria, eu tenho experiência ali em Big Four, tudo, né, 6 anos a KPMG e, já trabalhei em várias instituições. Em todas, sejam grandes ou pequenas, o compliance tem sempre um desafio grande ali de como implementar e como manter a instituição atendendo todas as normas, tá? Então, mais visão unificada de riscos, eu acho que é o caminho. Legal. Lisandra, quer mandar seu recado final aí? Sim, eu acho que, na verdade, tudo já foi falado pelos meus colegas. Eu acho que, sim, as regulações são importantes, elas dão mais segurança para o cliente, para o investidor, para o fornecedor, enfim, mas que realmente a gente tem que subir, elevar um pouquinho o nível dessa gestão para uma maneira de fazer essa gestão de uma forma integrada e unificada. Eu também, como Alexandre, já tive outras experiências, eu já tive do outro lado, né? Eu sou advogada há mais de 20 anos, já trabalhei muito com auditoria, então eu já tive no lado do trabalho duro ali, e hoje eu trabalho fornecendo ferramentas para facilitar esse trabalho dessa equipe, que é um trabalho super complexo, que é um trabalho multidisciplinar ali, né? Conta com um time multidisciplinar, muitas vezes enxuto, né? Então, quanto mais ferramentas a gente trouxer para essas equipes, mais e melhor eles vão conseguir produzir, vão ser mais eficientes, mais produtivos. Então, fica aqui meu agradecimento a todos e um convite para aquelas empresas, para quem está nos assistindo, se quiser bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre como ajudá-los aí com um pouquinho de tecnologia também. A gente está à disposição. Leia, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, obrigada. Manuel, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, Leia, te conhecer aí virtualmente. Lisandra e Alexandre, obrigado aí pelo bate-papo, realmente muito, muito bacana. De maneira geral, o que eu gostaria de passar relacionado ao projeto de lei que está aí para ser sancionado é que, no ponto de vista de cripto, eu acho que isso vai trazer um potencial enorme no mercado de criptomoedas, vai conseguir fazer com que as pessoas que ainda não conhecem cripto tenham mais ciência sobre o que é, como funciona, vai trazer mais segurança e estabilidade também para os investidores. A gente está super, super animado aí para ver os próximos passos aí dessa instauração de lei. Adicionalmente, eu gostaria de convidar as pessoas que não conhecem a Bitso, né? É uma plataforma aí de criptomoedas, mas não só isso, tem outros produtos e serviços, então eu convido a todos que venham conhecer também. Como eu pude transparecer com vocês, a gente tem bastante controles e realmente é um ambiente seguro para todos os investidores. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos três novamente, a Alexandre, Lisandra, Manuel, e principalmente a nossa audiência. Lembrar de novo que o vídeo vai ficar gravado no canal do Portal Fintechs Brasil no YouTube. E vou terminando aqui, quando encerrar a transmissão, eu vou deixar na tela os contatos do Market Trends também, tá bom, gente? Então, muito obrigada a vocês, um bom dia aí para todos e até uma próxima vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, excelente dia.